Sobre o Botafogo, quase 500 milhões de reais de investimento em contratações somente nessa temporada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação. Hora de falar sobre o Botafogo, perto de gastar 500 milhões de reais com reforços apenas em 2025. Santiago Rodrigues é a mais nova contratação, o acordo foi fechado nas últimas horas. Atacante uruguaio que pertencia ao New York City foi comprado por 17 milhões de dólares ou 97 milhões de reais. Apesar do número gigante, ele não é o reforço mais caro do Botafogo para 2025 antes. John Textor já havia fechado com o Wendel, volante que pertence ao Zenit, num negócio de 125 milhões de euros, 125 milhões de reais. O Wendel chega para o Botafogo na metade do ano. Só para completar a lista dos atletas, foram 8 reforços que totalizam 472 milhões de reais. Já falei dos 125 milhões do Wendel, dos 97 milhões sempre em real do Santiago Rodrigues, tem 76 milhões de reais do Jair, zagueiro que veio do Santos, 62 milhões de reais do atacante Arthur, que veio do Zenit, mais 48 milhões de reais por Juan Cruz, atacante que veio do Ludogorets, 42 milhões de reais fixos, tem também um valor em bônus por Nathan Fernandes do Grêmio, mais 11 milhões de reais por Léo Link, goleiro que pertencia ao Atlético Paranaense, e Davi Ricardo, zagueiro comprado do Ceará, por outros 11 milhões de reais. O Botafogo gastou uma fortuna. Você acha que o time melhorou ou piorou na comparação com o ano passado? Já deixa o espaço para comentários para opinar, beleza? O Botafogo joga contra a equipe do Boa Vista hoje às 19 horas em Saquarema. O time será alternativo, porém a gente tem algo ali para acompanhar essa partida. Será a reestreia de Cláudio Caçapa à frente do Botafogo como técnico interino. Claro que sem muito peso, como já teve em 2023, você tinha uma importância muito grande ali por causa dos jogos que o Caçapa treinou, mas agora ele está em uma preparação para uma final. E vai ser importante. Além disso, você tem uma estreia hoje, Juan Cruz, que vai vestir a nossa camisa pela primeira vez, nesse jogo que acontecerá lá em Saquarema. E você faz aquela pergunta, pô, Tef, a gente vai contratar mais alguém? Como que estão ali as situações das negociações do Botafogo? Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Boa Vista. Primeiro o giro de notícias, depois o pré-jogo. O Botafogo segue no mercado atrás de negociações. Você já fechou ali atletas que chegaram a quase 500 milhões de reais em negociações. Isso mostra que o John Textor investiu no mercado. Muitos jogadores jovens. E você vê torcedores reclamar, não chegou ninguém, não sei o que, não sei o que. O torcedor tem todo o direito de reclamar ou apoiar. Eu nunca serei um sommelier do que a pessoa tem a dizer, se tem que gostar ou não. Essa não é minha maneira de trabalhar, nunca vou ser um sommelier de opiniões. Mas o Botafogo segue no mercado. Você trouxe o Santi Rodrigues, um jogador que vem para, teoricamente, substituir o Thiago Almada, ali fazendo a ponta, podendo até mesmo ser um camisa 10, um jogador bastante interessante que o Botafogo traz, e a gente segue no mercado. Eu acredito, isso uma opinião, em pelo menos mais 2 contratações nesta janela de transferências. Eu vejo que o Botafogo precisa de um jogador mais pela beirada direita. A gente tem hoje o Nathan Fernandes, que pode fazer as 2 posições, tanto pela esquerda quanto pela direita. O Matheus Martins também faz as 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas o Botafogo segue no mercado. A negociação com Medina está ali acontecendo, com Mosquera também tá, e o Botafogo tem outras que a gente ainda não conseguiu apurar os nomes que o nosso clube negocia. São jogadores que o Botafogo tem ali no seu radar, isso é importante. Com certeza, até o dia 28 de fevereiro, o Botafogo vai anunciar novos reforços, novos jogadores, porque a gente está montando um time forte, um elenco rejuvenescido, e é assim que a gente busca possibilidades nesta temporada de 2025. Teremos já a final na próxima quinta-feira, lá na Argentina, e que os meninos arrebentem, que o Cláudio Caçapa também arrebente. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Hoje, às 19 horas, lá em Saquarema, Botafogo e Boa Vista. Mais uma rodada do Campeonato Estadual, faltando 2 para terminar a Taça Guanabara. Botafogo se pensa em uma classificação visando a semifinal
do Campeonato Carioca, precisa vencer a equipe do Boa Vista. E depois, na última rodada, vai enfrentar o Vasco. Até mesmo pela maneira que o Botafogo foi para o jogo de Saquarema, a gente deve poupar nestas duas últimas rodadas, porque nós temos um objetivo muito maior do que o Campeonato Carioca, que é uma taça, a taça da Recopa Sul-Americana. Cláudio Caçapa fará sua estreia, e a gente já vê uma motivação diferente. Até mesmo com as falas do técnico interino, a gente vê que hoje deu uma mudada em relação ao ambiente. Ainda dentro de campo, muito dificilmente nós iremos ver um Botafogo diferente, um Botafogo fazendo algo à la Cláudio Caçapa. Porque não teve tempo, ele só treinou ontem. Pelo menos a gente terá um profissional com cara de profissional à beira de campo. Cláudio Caçapa tem bastante experiência e a gente terá esta oportunidade novamente de ver o Caçapa em busca da sua 5ª vitória consecutiva à frente do Botafogo. Hoje ele deve colocar uma equipe bastante alternativa em campo, não tem como cravar aqui uma escalação, mas os atletas principais ficarão na cidade do Rio de Janeiro se preparando para a final da Recopa Sul-Americana. Atitude correta. Nisso, o Caçapa já mostra como ele é um cara diferente. Deixou os principais aqui no Rio, trabalhando, visando o jogo que nós teremos lá em Avejaneda na próxima quinta-feira. O jogo de hoje será transmitido pelo PFC, pelo Sport TV e também pela plataforma Gold. Para falar um pouquinho sobre o Boa Vista, o que esperar desse nosso adversário, que tem algumas peças conhecidas do torcedor botafoguense, chamo Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Fala, TF, fala pessoal do canal, tudo bem? Vamos analisar então o Boa Vista, 10º colocado do Campeonato Carioca com 10 pontos, adversário do Botafogo neste sábado. E uma sequência inacreditável, hein? Uma vitória lá na primeira rodada, uma derrota na segunda rodada e 7 empates todos consecutivos, 3 deles sem gols. Eu não lembro de ter visto um time empatar 7 vezes consecutivas desde que eu comecei a acompanhar futebol. O que ajuda a elucidar, porque o Boa Vista, apesar do investimento e do bom time que montou, tá preso lá, né, na parte de baixo da tabela de classificação, sem sair ali desse 19º lugar. São 7 gols marcados, 7 gols sofridos, o que mostra um equilíbrio, apesar dessa dificuldade de ir para frente, mas que comprova também, né, muitos empates e gols marcados, gols sofridos na mesma quantidade. É importante frisar, antes de analisar o Boa Vista, que o time teve uma mudança de comando técnico. Sai o Caio Zanardi, que iniciou a competição, para a entrada do Roberto Fonseca, que assumiu o time recentemente, no meio dessa tentativa de melhorar o time no meio dessa sequência de empates. O time acha até melhora um pouco, mas não conquista os resultados que precisa. E o Roberto traz uma mudança tática, que é muito importante para esse vídeo. O time sai do 4-4-3 e vai para o 4-4-2. Uma coisa não mudou: a importância do Vitor Ricardo, lateral direito, para esse time. Ele é muito importante lá na frente, vou falar disso mais à frente, aqui nesse vídeo, mas defensivamente ele acaba deixando um pouco de espaço, porque sobe muito, e aí o corredor se abre ali nas costas dele ou do Ben-Hur, que é o lateral reserva, mas que tem característica muito semelhante quando precisa ser acionado. Isso faz com que a linha de 4 defensiva vire uma linha de 3, porque ele não volta e porque não há volante fazendo essa recomposição. Lá no começo da campanha, no 4-3-3, um dos volantes era o William Oliveira, ex-Vasco, cão de guarda, marcador, mais firme e tal, e ele fazia um pouco mais essa recomposição. Agora, no novo esquema, ele não joga, ele virou reserva. E os dois volantes que atuam no time são um pouco mais leves, tentam sair jogando um pouco mais e tal, e essa recomposição fica um pouco mais comprometida. Então, Boa Vista joga quase o tempo todo com 3 lá atrás e não com 4, dando muito corredor por falta de recomposição do lado direito, o que é uma arma importante para os pontas esquerdos dos times adversários. Então, só aí a gente já consegue perceber qual é o maior calcanhar de Aquiles do time do Boa Vista: a jogada em velocidade, o contra-ataque, a transição rápida. Mas atenção, principalmente pelo lado direito, nas costas do Vitor Ricardo, mas nem tanto do lado esquerdo, porque o outro lateral, o Mascarenhas, sobe menos. Não que ele não suba e fique plantado, mas ele sobe menos porque tem um outro jogador aberto pelo lado esquerdo para fazer a função que o Vitor Ricardo faz do lado direito. Agora, isso é quando o Boa Vista tenta subir, perde a bola, é surpreendido e toma o contra-ataque. Quando o Boa Vista está sendo pressionado, quando o adversário gera muito volume de jogo, o Boa Vista entende essa situação e muda um pouquinho o jeito de jogar. Traz o Vitor Ricardo para ele ficar mais fixo, dando menos espaço por ali. A linha com 4 fica mais estável, balanceada, apagadinha. E esses dois volantes que eu falei que são mais leves e saem um pouco mais pro jogo,
compactam, a linha fica baixa, o bloco fica baixo e eles dão sustentação defensiva como cabeça de área. E aí são 6 jogadores defendendo. E aí, claro, varia muito do que o adversário está apresentando para o Boa Vista saber como vai se defender. Pensando ofensivamente, o Boa Vista é preciso destacar de novo o Vitor Ricardo ou o reserva Ben-Hur, já que tem a mesma característica. O Vitor Ricardo é fundamental na fase ofensiva do time do Boa Vista. É um dos destaques desse time, para mim é um dos melhores laterais direitos entre os times pequenos desse campeonato. Tem um bom cruzamento, tem boa visão de jogo, tem velocidade, avança bem, ataca o corredor, busca a linha de fundo, se precisar cruzar da intermediária, faz com qualidade, se precisar cortar um pouco mais para dentro, também consegue fazer. Não estou comparando jogador com jogador, mas só um impacto tático que eles têm, porque para mim é muito semelhante. Lembra um pouco o que a gente vê no Botafogo quando o Ponte joga. Quando ele avança, tem lá as suas características positivas, evidentemente, mas na hora da defesa é um problema. Dá corredor, não consegue fazer recomposição, deixa a desejar. Eu acho que é um bom panorama para a gente tentar entender a importância do Vitor Ricardo ofensivamente. Só que ele produz muito mais ofensivamente do que o Ponte costuma. Por isso que eu disse que eu não estou comparando os dois jogadores, só o impacto tático da função dele dentro do time. Então o jogo passa muito por ele. Lá do outro lado, eu falei que o Mascarenhas não aparece tanto, porque quem faz essa função mais aberta pela esquerda não é o lateral, é um meia que joga meio que de ponta, que é o Caetano. O Caetano, como eu falei, é um meia, é um cara que sabe reger o jogo por dentro, só que quem faz essa regência, como camisa 10 no time do Boa Vista, tem sido o Leandrinho, desde que o Roberto assumiu o comando da equipe. Então o Caetano acaba jogando um pouco mais aberto, quase como um ponta pela esquerda. E por que o Vitor e o Caetano, mesmo não sendo atacantes, são os pontas? Porque com 4-4-2 não tem mais ponta no Boa Vista. E aí outros jogadores precisam fazer essa função. O Boa Vista joga com uma dupla de atacantes, o Zé Vitor e o Marcos Paulo, e os dois são nutridos por esses caras abertos, Caetano e Vitor Ricardo, e claro, pelo Leandrinho que está jogando atrás dos dois, fazendo essa armação. Então essa dupla, como ela não precisa jogar aberta para funcionar como ponta, ela dá muita presença de área, deixa o time do Boa Vista sempre muito perto do gol. É que eles não costumam converter as boas chances que criam em gols, né? Só 7 marcados até aqui em 9 jogos, é muito pouco. Mas eles dão volume de área, eles jogam dentro ali da área praticamente o tempo todo. E recebem muita bola desses caras abertos ou do Leandrinho. Só que essas bolas normalmente não vêm cruzadas na área, pelo alto, elas vêm um pouco mais por baixo. Claro que em alguns momentos o cruzamento vem, principalmente do Vitor Ricardo, que é um bom cruzador, como eu já falei, mas normalmente essa bola vem um pouco mais no cruzamento por baixo. Lá no começo da campanha, ainda com o treinador anterior, o Caio Zanardi, o Boa Vista tinha, né, o 4-3-3, então a linha de 3 atacantes. Só que o terceiro cara lá da frente não era um atacante, era um meia, que era o Raí, ex-Botafogo, que jogava um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Com a mudança do técnico e a contratação do Marcos Paulo, essa característica ofensiva muda muito. Então, repito, é por isso que o Caetano e o Vitor Ricardo são tão importantes, porque eles fazem essa função aberta para nutrir os dois atacantes. Mas ponto importante de considerar, o Caetano não vai jogar, ele está suspenso. Então fica a dúvida de quem é que vai jogar nessa função. Ele é um dos grandes destaques, então é ótimo para o Botafogo que ele não jogue. Mas quem vai fazer essa função? Como o Boa Vista vai jogar? Essa é uma incógnita em relação à substituição do Caetano. Tem outros 2 suspensos, tá? Que também serão desfalques. O Anderson Conceição, zagueiro, ex-Vasco, e o Martin, volante. Então são 3 mudanças num time que não está rendendo tanto. Então esse é um ponto positivo para o Botafogo também. Para encerrar, o Boa Vista tem um ponto importante também ofensivamente, que é a questão das finalizações de média e longa distância. O Leandrinho é um dos caras que bate, o Zé Matheus também, o volante, camisa 8, costuma aproximar ali um pouco da área para fazer essa finalização. É importante que a volância do Botafogo não dê espaço nessa entrada de área, porque o Boa Vista vai arriscar o chute de longe. É isso, gente. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão. Meu amigo, Leozão Memória Alvinegra. Fale aí, Leozudo. Fala TF, galera de casa, tudo bem com vocês? Hoje nessa minha participação eu quero recordar Cláudio Caçapa, um passado recente que volta ao presente. Vocês entenderam, né? Bom, eu quero falar exatamente sobre o Cláudio Caçapa, porque em 2023 ele era o técnico interino do Botafogo e ele passou por 4 jogos com o Glorioso e não perdeu nenhum desses jogos. A gente pode dizer que ele é o único técnico da atual era SAF do Botafogo que nunca perdeu uma partida estando no banco de reservas do Botafogo, liderando o time em campo. Foram vitórias contra o Vasco, o Grêmio, o Patronato e o Bragantino. O Patronato foi uma partida pela Copa Sul-Americana e todas as vitórias, todas as 4 vitórias foram por 2-0. Ou seja, Cláudio Caçapa também pode dizer
que é o único técnico da atual era SAF do Botafogo. Claro que o corte é pequeno, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas a gente, além de poder dizer que é o único técnico da era SAF que nunca perdeu um jogo como técnico do Botafogo, também é o único técnico da era SAF que nunca sofreu gols enquanto treinava o Botafogo. Todas essas 4 vitórias foram por 2-0. Já falei do Cláudio Caçapa, já trouxe aqui essa recordação para vocês. Cláudio Caçapa está de volta. Agora vamos falar de Botafogo e Boa Vista. E é até bem rápido. Botafogo e Boa Vista já se enfrentaram em 22 oportunidades. Neste sábado vai ser a 23ª partida entre as duas equipes. São 12 vitórias do Botafogo, 5 empates e apenas 5 derrotas. Total vantagem do Botafogo no número de vitórias aí no confronto. Destaque para a vitória de 2017, pelo campeonato estadual daquele ano. O Botafogo venceu a equipe de Saquarema por 3-2 em Saquarema. Fernandes fez 2 gols e o Leandrinho também deixou a marca dele. O Botafogo acabou vencendo aquela partida em Saquarema. O Caçapa está de volta, como eu falei para vocês. Bom retorno ao nosso técnico e que tudo dê certo contra o Boa Vista de Saquarema. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, bom jogo, valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Them a crow, them know why you prosper. From it when they get to tuna in a lobster. No love them wants to disaster. Not 4-wheel, take your body to the pasta. Cry me a river, and I swear, who much them love me. Me tell them fuck off. Fool no 4-letter ugly. A lot of people hate we out there. Push up is fine, we don't care. 4 fingers down, middle finger up. Just to push it wide, earth and tear. All of who want mama son locked down. A first class when I flight me this strap down. Me nah use them, me nah use them. Prayers no answer, so me nah pop down. All of who want mama son locked down. First class when I flight me this strap down. Nah use them, me nah use them. Let them fuck off. Still remember dumpling and butter. Me bodos and the full of ampere. My boy vex and no want see me steer. Like your if you no want see me clear. Don't know them up, button see pressure. Open your mouth, more fly to the ear. Yeah, when you go the rifle a flare. Send the eagle, cry to the deer. Cat, man a survivor. Me broke your plate if you're out for me share.